Vamos começar num lugar que muita gente conhece. A fila da imigração no aeroporto de Miami. Sempre uma tensão, né? Total. E aí chega um casal de brasileiros, Claudete e Mário Jorge. O agente da imigração olha para eles, olha para a esteira de bagagens. E nada. Vazia. Ele, obviamente, acha estranho e pergunta o óbvio, né? Cadê as malas? E a resposta do Mário Jorge é assim daquelas que entram para a história. Ele olha para o agente com a maior calma do mundo e fala: Senhor, vamos comprar tudo por aqui. E essa frase é o gatilho de tudo. O agente, claro, não entende nada. Para ele, soa um alarme gigantesco. Direto para a famosa salinha da imigração. A fonte que a gente está usando descreve a cena de um jeito assim muito vivo. A tensão no ar, os agentes revirando a bolsa Prada dela. A carteira Montblanc dele. E aí, quando abrem a carteira, a confusão só aumenta. Aumenta muito. Eles acham quase 10 mil dólares em notas de 100. E não era só isso. Tinha também 6 cartões de crédito Black. Aqueles sem limite. Aí os agentes americanos piram. A fonte até sugere que eles pensavam algo como assim? Como é que esses latinos têm tanto crédito? É um choque cultural completo. E no meio dessa confusão toda, a Claudete, já abalada, vira para o marido e solta a frase que é o centro da nossa análise hoje. Ela diz: nada mais faz sentido, Mário Jorge. E essa história que abre o livro Coisa de Rico, do antropólogo Michel Olcoforado, é o nosso ponto de partida. Exatamente. Porque esse incidente no aeroporto não é só, sabe, uma história engraçada de viagem. É um sintoma. Mostra uma desconexão total sobre o que é ser rico aqui e o que é ser rico lá. A questão que a fonte levanta é exatamente essa. O que de fato faz um rico ser considerado rico no Brasil? E a resposta, como o casal descobriu do jeito mais difícil, vai muito, mas muito além do dinheiro na conta. É um jogo complexo de códigos de comportamentos, uma batalha silenciosa por distinção. Exatamente. O próprio autor, quando foi pesquisar esse universo, sentiu essa barreira na pele. Ele descreve uma parede invisível, uma série de filtros quase impossíveis de passar para quem não é do clube. Os testes de reconhecimento. Pensa nisso como se fossem senhas sociais. Táticas, às vezes super sutis, que a elite usa para identificar quem pertence e quem não pertence. Se você não sabe a senha, a porta nem abre. E o primeiro teste é genial de tão simples. É o teste dos ocupados. O autor conta que tentou por semanas falar com um executivo milionário, um tal de Adolfo. No primeiro contato, por telefone, o cara foi super simpático, né? Sim. Chegou a dizer: o Brasil precisa de pesquisadores como você. Parecia que ia rolar. Parecia. Mas, a partir daí, a conversa passa a ser com a secretária. E ela vira um muro. Muro. Em vez de marcar a entrevista, ela oferece um clipping de notícias sobre o chefe. E a justificativa que ela dá é a chave de tudo. Ela diz, com todas as letras: você não faria perguntas melhores do que as do Jô. Faria? É inacreditável. Quer dizer, a mensagem é: o tempo dele é tão precioso que ele já falou com quem importa de verdade, que era o Jô Soares, na época. Fim de papo. Precisamente. É uma performance de poder. A agenda lotada, gerenciada por várias assistentes, é um símbolo de status muito forte no Brasil. O que é curioso, porque vai na contramão da ideia clássica de elite, né? É verdade. A fonte até cita aquele sociólogo, Veblen, que falava que para a aristocracia europeia o luxo máximo era o ócio. Era não precisar fazer nada. Era a classe ociosa. No Brasil parece que é o contrário. Ser ocupado é que dá status. E por que isso? Então, no nosso imaginário, estar sempre na correria, com a agenda cheia, virou sinônimo de ser importante. Exato. Ter uma secretária que te blinda do mundo virou uma prova de sucesso. Se você não tem essa estrutura, você falha no primeiro teste. Não é importante o suficiente. Ok. Então a primeira senha é ter um assistente. Mas tem mais, né? A fonte descreve um outro teste que é quase teatral. É pura intimidação. Sim, é o que o autor chama de jogo de cena. E o exemplo que ele dá é surreal. Ele consegue marcar com o herdeiro de uma fábrica de móveis, o Roberto Macri. Ah, essa parte é ótima. A cena toda montada para deixar o pesquisador desconfortável, se sentindo um peixe fora d'água. Totalmente.
Primeiro, mandam ele esperar na calçada, do lado de fora. Aí, de repente, chega uma carreata de carros pretos, estilo chefão mesmo. Uma empregada aparece e o chama para entrar. E o auge do bizarro, ele entra e o tal Roberto Macri tá lá tomando café da manhã, lendo o jornal. E continua fazendo tudo isso como se o autor não existisse, como se fosse um vaso de planta na sala, tratado como invisível. Essa mise-en-scène, como o livro chama, é uma arma temível da dominação de classe. A intenção é óbvia, fazer o outro se sentir inadequado. Um estranho no ninho. É um teste para ver como a pessoa reage, né? Se você se intimideia, você não sabe como entrar em cena e quebrar aquele roteiro. Você falhou. É descartado. Não basta estar ali. Tem que saber atuar no palco deles. E depois de tanto levar a porta na cara, o autor tem uma sacada que muda tudo. Ele entende uma regra de ouro daquele universo. Que é? Nas altas rodas, ou você é rico, ou trabalha para um. Não existe meio termo. Ou você tem um capital para ser um igual, ou você tem que ser útil de alguma forma. E é aí que entra a figura do especialista. São os decoradores, cerimonialistas, consultores. Profissionais que não são ricos, mas que têm um conhecimento que a elite precisa para operar a própria distinção. Justamente. E por serem úteis, eles ganham um passe livre. Eles podem transitar nesse mundo porque têm uma função clara. E essa é a virada na pesquisa dele. Ele recebe um conselho assim, brutalmente honesto, de uma especialista em eventos de luxo, a Helena Martins. O que ela diz pra ele? Ela olha pra ele e fala sem dó. Eles sabem que você não sabe nada, querido. Estuda, garoto. E ele leva isso a sério. Ele mergulha de cabeça, faz cursos de gestão de luxo em Londres, em Paris, devora tudo sobre o assunto. Ele para de tentar ser um observador de fora. Ele constrói uma nova persona para si mesmo. E a virada acontece quando ele ganha um apelido, quase uma marca. Começam a chamar ele de o antropólogo do luxo. Isso muda tudo, não é? Ele deixa de ser o intruso pedindo favores. Muda o jogo completamente. Ele passa a ser visto como um recurso, alguém que valida os rituais daquele mundo. Ele não é aceito como um par, mas é aceito como uma ferramenta valiosa. O apelido deu a ele um papel no roteiro. Certo. Agora, dentro do círculo, com esse passaporte de especialista, ele começa a ver como o jogo funciona de verdade. E a grande sacada é que não é só ter dinheiro. É saber usar o que ele chama de coisas de rico. E o que seriam essas coisas de rico? Não é só um carro caro, um relógio. Não. A fonte define como bens conectores. Eles têm uma coisa que o autor chama de capacidade imaginativa. Capacidade imaginativa. O que é isso exatamente? É a habilidade que certos objetos têm de despertar a imaginação dos outros, de catapultar o dono para os círculos de poder certos. Eles funcionam como uma ponte, entende? O exemplo que o livro usa é perfeito. O do quadro, né? Esse mesmo. O autor está na casa de um ricaço e vê um quadro enorme do Jackson Pollock na sala de jantar. Um artista caríssimo. E a família admite que não entende nada de arte. Nada, sem o menor pudor. O quadro está ali por outro motivo. Agora imagina um investidor importante indo jantar naquela casa. O que ele vê? Ele vê um Pollock, e mesmo que ele também não entenda de arte, ele sabe que aquilo vale milhões. Exato. A mensagem é de solidez, de sucesso, de que aquela família pertence a um universo onde se pode ter um Pollock na parede como se fosse um pôster. O quadro vira uma ferramenta de negócios. Exatamente. Constrói credibilidade. Conecta a família a um imaginário de poder. É essa a capacidade imaginativa em ação. E dominar essa linguagem é o que separa quem joga de quem está só assistindo. E essa disputa para ver quem domina melhor esses códigos gera uma tensão constante, que a fonte chama de um jeito muito brasileiro, a rinha de rico. A briga velada entre o dinheiro velho, as famílias tradicionais, e os emergentes, os novos ricos. E o autor achou o lugar perfeito para assistir essa rinha ao vivo. Uma clínica de emagrecimento caríssima em São Paulo. Um laboratório social. Ali, todo mundo de roupão, meio vulnerável, as máscaras caem um pouco e os conflitos aparecem. E os choques são de todo tipo. Tem o choque de valores. A fonte fala da Regina, dona de uma franquia de cookies, uma nova rica. Ela sofre por estar ali, longe do produto dela, do trabalho de verdade. Do outro lado, tem a Rebeca,
uma herdeira que administra fortunas, e ela despreza esse envolvimento braçal da Regina com os negócios. Para ela, aquilo é menor. Tem choque de corpos também. As emergentes, em geral, buscando o corpão, com silicone, volume, uma estética do excesso. Enquanto as tradicionais buscam um corpo esguio, natural, um corpo que sinaliza controle, discrição, quase como se fosse genético. E o clímax dessa rinha acontece no restaurante da clínica. O grupo das tradicionais, liderado pela Rebeca, decide criar um espaço só para elas. Elas batizam uma mesa de Mesa Forbes e chegam a botar uma plaquinha de reservado. É a demarcação de território no nível máximo. E óbvio que isso gera uma reação. Uma nova rica se sente excluída e decide peitar o grupo. Ela chega antes, senta na mesa Forbes e se recusa a sair. O argumento dela é lógico. Eu cheguei primeiro. Uma lógica que naquele universo não vale absolutamente nada. Aí a Rebeca, a herdeira, chega perto e solta a frase que para mim resume o livro inteiro. Qual é a frase? Ela olha para a mulher e diz: "Vocês chegaram ontem, queridinha. Nós estamos aqui há muito tempo, desde sempre." Uau! Essa frase é de arrepiar. Porque ela é a demarcação de território mais elegante e ao mesmo tempo mais brutal possível. Ela revela sem filtro nenhum qual é o verdadeiro diferencial na rinha das elites brasileiras. Não é o dinheiro. É o tempo. É o tempo. A capacidade de reivindicar uma tradição, uma história. De transformar riqueza, que pode ser nova, em tradição que soa como se sempre tivesse estado ali. O argumento não é "eu sou mais rica", é "eu estava aqui antes". O desde sempre é a arma final, porque é a única coisa que o dinheiro novo, por definição, não consegue comprar. Exatamente. Fica muito claro, então, que ser rico no Brasil é menos sobre o extrato bancário e muito mais sobre uma performance social. Uma performance complexa e, bem, exaustiva. É um trabalho em tempo integral para gerenciar a diferença, para construir esses muros invisíveis que separam quem chegou ontem de quem está aqui desde sempre. E nesse jogo de poder, a moeda final, o que garante o seu lugar na mesa Forbes, não é o real nem o dólar. É o tempo. O tempo para construir uma narrativa, para transformar riqueza em tradição. É curioso, né? Como a fonte mostra que eles evitam falar de dinheiro, de cifras, é considerado de mau gosto, mas ao mesmo tempo são obcecados pelos sinais da riqueza, por essa performance. E isso nos deixa com o pensamento final. Se a riqueza não é só um dado econômico, mas essa performance cultural complexa, esse teatro regido por códigos que levam gerações para dominar... O que isso diz sobre a verdadeira natureza da desigualdade no Brasil? Talvez as barreiras mais altas para a mobilidade social não sejam as financeiras, mas sim essas paredes invisíveis, construídas com o material mais exclusivo de todos, o tempo.